O Caderno de Noa, capítulo 2, quarta parte. Noa levantou-se às 5 horas e saiu para remar o seu caiaque por 1 hora, como lhe era habitual. Quando terminou, colocou sua roupa de trabalho, esquentou alguns pães de véspera, apanhou algumas maçãs e devorou tudo com 2 xícaras de café. Ele trabalhava nas cercas novamente, consertando as estacas. Fazia calor nos últimos dias de outono. A temperatura ultrapassara os 27 graus Celsius. E na hora do almoço, ele sentia calor e fome, e ficou contente por poder parar um pouco. Comeu ao lado do riacho, porque os salmonetes estavam saltando. Gostava de observá-los pulando 3 ou 4 vezes, planando no ar antes de desaparecer na água salobra. Por alguma razão, sempre lhe agradara o fato de o instinto daqueles peixes não se ter alterado com milhares, talvez dezenas de milhares de anos. Às vezes, ele se perguntava se o instinto do homem havia mudado nesse período, e sempre chegava à conclusão de que não. Pelo menos no que tangia ao básico e ao primitivo. Até onde sabia, o homem sempre fora agressivo, empenhado em dominar, tentando controlar o mundo e tudo o que nele existia. A guerra na Europa e no Japão era a prova disso. Parou de trabalhar um pouco depois das 15 horas e caminhou até um pequeno abrigo que ficava perto do seu embargadouro. Lá encontrou sua vara de pescar e alguns grilos ainda vivos, que ele sempre guardava. Dirigiu-se ao pequeno cais, colocou a isca no anzol e lançou a linha. A pescaria sempre o levava a refletir sobre sua vida. Lembrava-se de ter passado por 1 dúzia de casas diferentes, após a morte da mãe. Por uma ou outra, ele gaguejava muito quando criança e sempre provocavam por causa disso. Passou a falar cada vez menos e, com 5 anos, não dizia mais nada. Quando começou a frequentar as aulas, as professoras acharam que ele era retardado e recomendaram que fosse afastado da escola. Em vez disso, seu pai tomou a responsabilidade para si. Ele o manteve na escola e, mais tarde, fez com que acompanhasse até o depósito onde trabalhava, para arrastar e empilhar madeira. É ótimo nós passarmos algum tempo juntos, dizia ele enquanto trabalhavam lado a lado, assim como eu e meu pai fazíamos. Seu pai falava sobre animais, contava histórias e lendas conhecidas na Carolina do Sul. Em poucos meses, Noah estava falando novamente, embora não muito bem, e seu pai decidiu ensiná-lo a ler livros de poesia. Aprenda a ler isso em voz alta, e você será capaz de falar tudo o que quiser. Seu pai estava certo novamente, e no ano seguinte, Noah estava livre da gagueira. Mas ele continuou a ir ao depósito de madeira todos os dias, simplesmente porque seu pai estava lá, e de noite lia as obras de Whitman e Tennyson, em voz alta, enquanto seu pai se balançava na cadeira ao seu lado. Desde então, não parara de ler poesia. Já um pouco mais velho, passava a maior parte do tempo, das férias e dos finais de semana, sozinho. Com sua primeira canoa, ele explorou a floresta de Croata, desceu o riacho Bryces por 30 quilômetros, até não poder ir mais adiante, e percorreu então a pé os quilômetros restantes até o litoral. Acampamentos e caminhadas tornaram-se suas paixões. Ele passava horas na floresta, assobiando serenamente e tocando violão para castores e garças. Os poetas sabiam que o isolamento na natureza, que está longe das pessoas e das coisas fabricadas pelos homens, era bom para o espírito, e ele sempre se identificara com os poetas. Embora fosse uma pessoa sossegada, os anos que passara arrastando peso de um depósito de madeira o ajudaram a destacar nos esportes, e seu sucesso atlético o tornou popular entre os alunos. Ele se divertia jogando futebol e disputando corridas de obstáculo. Embora a maioria dos seus colegas de equipe passasse o tempo livre em grupo, ele raramente ficava com os outros. Teve algumas namoradas na escola, mas nenhuma chegou a lhe causar uma impressão especial, exceto uma, e ela só apareceu após a formatura. Ali. Sua Ali. Ele se recordava de ter conversado com Fen sobre Ali, depois de saírem do festival naquela noite, e Fen rira um bocado. Seu amigo fez então 2 profecias. Primeiro, eles se apaixonariam, e segundo, aquilo não daria certo. Sentindo uma leve puxada na linha, Noah pensou ter fisgado algo,
Mas a linha ficou imóvel. Após recolhê-la e verificar o anzol, ele arremessou novamente. Realmente Finn estava certo em ambas as profecias. Durante a maior parte do verão, ela teve que inventar desculpas para seus pais, sempre que queria se encontrar com ele. Não era porque não gostava dele, era porque ele era de uma classe social diferente, pobre demais, e eles não aprovariam se a filha se envolvesse seriamente com alguém como ele. Não me importa o que meus pais pensam. Eu te amo e sempre amarei, ela dizia. Vamos descobrir um jeito de ficarmos juntos? Mas não foi possível. No início de setembro, a colheita do tabaco terminou. E ela não teve outra escolha senão voltar com a família para Winston-Salem. Foi apenas o verão que terminou, Allen. Nós continuaremos juntos. Ele lhe disse na manhã em que ela se foi. Nosso amor nunca acabará. Mas acabou. Por alguma razão que nunca conseguiu entender, as cartas que escreveu nunca foram respondidas. Ele decidiu sair de Newberry para conseguir tirá-la da sua cabeça, e também por causa da Grande Depressão, que tornou quase impossível ganhar a vida naquele local. Primeiro, ele foi para Norfolk. Trabalhou no estaleiro naval durante 6 meses, até ser demitido. Depois mudou-se para Nova Jersey, pois ouvira dizer que lá as coisas estavam mais ou menos. Ele achou trabalho no ferro velho, separar sucata de metal do resto. O proprietário, um judeu chamado Morris Goldman, tinha a intenção de obter o máximo possível de metal, convencido de que uma guerra estouraria em breve na Europa e na América. Seria novamente levado a lutar. Noah não se importava. Estava apenas feliz por ter um emprego.